O Cristo, quando ele abençoava as pessoas, ele impunha as mãos, ele levantava as mãos para os abençoar. Ele tocava nas pessoas para os abençoar. Ele teve uma cena que ele molhou na lama para curar um cego de nascença. Então ele utilizava de elemento material, que é a lama, mas ele, na maioria das vezes ele abençoava a pessoa, impunha a mão, abençoava, bendizia para a pessoa e transmitia uma bênção para essa pessoa. Mais uma prova encontramos na descrição daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Vai pegar lá na Bíblia, no Novo Testamento de Mateus. A mulher estava com fluxo constante de sangue há mais de 14 anos, já tinha gastado o dinheiro todo dela com medicamentos, com médicos, não tinha resolvido. E ela botou na cabeça dela que se ela pelo menos tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Jesus estava passando na multidão, tinha pessoas que esbarravam em Jesus, tinha pessoas que comprimiam Jesus, e ela foi por trás e tocou na roupa dele e ela ficou curada. Só que o fato interessante é que o Cristo percebeu. Ele virou na mesma hora e perguntou: quem me tocou? E aí Pedro questionou: mas mestre, você está cercado pela multidão? Como você pergunta quem te tocou? E aí ele fala: porque senti que de mim saiu uma graça, saiu uma bênção, saiu uma energia. Essa energia nós atribuímos ao magnetismo que nós possuímos. Então todos os seres vivos, todos os homens possuem este magnetismo. E Cristo, nesta hora, ele doou energia para essa senhora, mesmo que ele não quisesse, porque na realidade foi a fé dela, a vontade dela de ser curada tão grande, que puxou do Cristo o magnetismo, a energia do Cristo, que fez com que ela se curasse. Então, para nós acreditamos nesse magnetismo, nós acreditamos que esse magnetismo pode ser distribuído por consciência, com a nossa bênção, com a nossa vontade, com o passe magnético. Nós temos a certeza de que não somos nós que curamos, não temos poder nenhum. Se o próprio Cristo falava que é o Deus que curava, que a fé da própria pessoa curava, ele não atribuía nem mesmo a ele, então nós também não atribuímos. Então nós acreditamos que existe essa energia que por intervenção divina pode chegar até a pessoa. O magnetismo ele foi estudado nas universidades, principalmente a de Sorbonne, que teve um homem chamado Charcot, um grande professor que trabalhava com histeria, com mulheres histéricas, com o problema da histeria, tá? Não é que a mulher era histérica, não. É porque tudo que eles não sabiam o que era, na época, eles atribuíam à histeria. Então tinha mulher que tinha paralisia, mas os médicos não sabiam de onde era a paralisia, qual era a causa da paralisia. Observava uma outra ou um outro, raramente trabalhavam com homens, que o hospital era especializado em mulheres, por isso que o tratamento atingia mais as mulheres, e por isso que o nome ficou em histeria, porque tem a ver com os ovários da mulher. Então, em função disso, recebeu o nome de histeria, porque eles atribuíam a causa apenas aos ovários. Então, logicamente, somente as mulheres poderiam ter aqueles sintomas. O hospital era especializado em mulheres. Depois descobriram que os mesmos sintomas também apareciam em homens. De qualquer forma, Charcot ele começou a fazer estudos com o magnetismo. E além do magnetismo, ele descobriu uma coisa chamada hipnotismo. Que é chamado o quê? Que a pessoa tem como dar uma ordem para um paciente e esse paciente obedecer. Então ele trabalhava muito com curas através do hipnotismo. Então era uma moda na época trabalhar esses temas do magnetismo. Allan Kardec ele ficou impressionado com outro fenômeno que estava acontecendo. Que fenômeno era esse? A da comunicação dos espíritos. Ele ouviu falar que existia um fenômeno de mesas que estavam girando. E essas mesas tinham pancada, tinham som. E elas produziam esses ruídos. Ora na mesa, ora na parede, ora no teto, ora no chão. As casas geralmente eram de madeira. Casa norte-americana e casa europeia. Por que eles usavam muita madeira? Eles utilizavam porque o local é frio. Tanto nos Estados Unidos o inverno é rigoroso, como na Europa é rigoroso. Então eles não tinham casa costumeiramente de tijolo, de pedra. Os reis, as pessoas muito ricas tinham aqueles tapetes que amorteciam o frio. Mas as pessoas comuns tinham casas de madeira. E essas casas de madeira normalmente rangiam. E o que acontece? Era normal fazer esses ruídos. Porém, o ruído natural é um ruído que acontece agora e vai acontecer
amanhã, acontece seguido, não importa. Só que não tem um raciocínio lógico. E as respostas das pancadas eram lógicas. A pessoa perguntava, uma pancada para sim, duas para não. Você é homem? Aí vinha uma pancada para sim. Tá. Né? Você é mecânico? Duas, não. Você é enfermeiro? Não. Por esse código eles conseguiam conversar, criando um diálogo capaz de entender o nome do sujeito, o que ele estava fazendo ali, só pelo meio de pancadas. Então surgiu uma febre lá na Europa e nos Estados Unidos das mesas girantes, que as pessoas se reuniam em torno da mesa e a mesa muitas vezes balançava de maneira a levantar um pé. E quando levantava um pé, respondia batendo o pé, ou então ouvia-se os ruídos nas paredes ou na própria mesa, os estalidos na mesa, e estabelecia a comunicação. Kardec, Hipólito Léon Delisle Rivel, ele falava, eu só acredito nisso quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar. Uma mesa só é capaz de responder se ela tem como raciocinar. E aí ele foi investigar, e ele descobriu que não eram as mesas que respondiam, que realmente a mesa é um pedaço de madeira, morta, porque já saiu da árvore, então não tem vida. Porém, as respostas que ele obteve revelou que eram espíritos, e eram os espíritos que haviam desencarnado. Quem são os espíritos? Lhes apresento um. Eu sou um espírito. Eu sou uma alma criada por Deus, não sei como fui criado espírito, e essa alma que sou eu, na minha concepção, foi criado simples e ignorante, nasceu, morreu, nasceu de novo. Nós estamos num círculo, aí já englobo todo mundo, todos nós estamos num ciclo até atingirmos a perfeição. Porque é necessário que nós experimentemos o bem e o mal, que desenvolvamos o nosso livre-arbítrio. Isso significa que muitas vezes uma pessoa pode escolher infinitamente o mal, assim como pode escolher infinitamente o bem. A diferença é que nós não acreditamos no sofrimento eterno. Mesmo aqueles que escolhem o mal por muito tempo, uma hora o mal cansa. Uma hora ele atinge um nível de inteligência tão grande que percebe que é primitivo, que é infantilidade permanecer no mal. E muitos, isso nós acreditamos, muitos daqueles que foram verdadeiros demônios se transformam em verdadeiros anjos, porque eles mudam a concepção. Então, se a gente pegar hoje um traficante que mata sem piedade o adversário, que não tem pena de mulher, não tem pena de criança, esse é um verdadeiro demônio encarnado, tá? É um homem mau encarnado. E quando ele morre, ele vai virar anjo porque ele morreu? Não, nós continuamos sendo as mesmas pessoas que éramos antes, né? Se éramos bons, continuamos bons. Se éramos maus, continuamos maus. A diferença é que, pela lei da reencarnação, em espírito. Se eu sou bom, eu continuo bom depois que eu morro. Se eu mau, eu continuo mal. A diferença é que eu tenho a oportunidade do renascimento. Ao renascer, é como se passasse uma borracha na minha memória. Eu perco todo aquele passado, não perco. Eu esqueço momentaneamente o passado, tenho uma nova oportunidade de recomeço. Quando eu vou crescendo, as tendências do passado afloram. Isso significa que uma criancinha já começa a mostrar a vontade para o bebê, a vontade de fumar, a vontade de mentir. Cabe aos pais, nessa hora, começar a corrigir, botar a criança no bom caminho. Quando chega mais tarde, na adolescência, praticamente a incorporação, o nascimento está completo. Tá? Nessa faixa da adolescência, é ele, aquele espírito mostrando, revelando ao mundo que as tendências dele, o que é ele, a personalidade dele aflora. Se a educação dos pais foi bom, os defeitos vão sendo corrigidos, amenizados, até desaparece. Se a educação dos pais não é bom, ele continua sendo a mesma coisa que era antes. Então não é culpa dos pais, se mata, se rouba, enfim, faz um monte de coisa errada. Porque o espírito simplesmente voltou ao estado normal dele antes mesmo de nascer, em uma outra vida. A partir do momento que a gente vai nascendo e morrendo e aprendendo, a gente vai armazenando na nossa consciência uma boa tendência, chegando ao ponto que a gente abandona completamente o mal. Se uma pessoa é suicida, a pessoa se mata, ela, espírito, continua vivendo, porque nós conseguimos matar nosso corpo, a nossa alma imortal não tem como matar. A Igreja Católica diz: vai para o céu, vai para o inferno, fica no purgatório.
O evangélico diz: dorme, espera o juízo final, a volta do Cristo. Ambas estão dizendo a mesma coisa, a alma continua vivendo. Nós não somos o corpo, nós estamos habitando um corpo momentâneo. Esse corpo vai deteriorar, vai envelhecer, vai morrer. Vamos nos libertar. Nós espíritas acreditamos, a pessoa acabou de desencarnar, acabou de morrer. Para onde ela vai? Para onde o coração dela mandar. Se ela ama o bar, ama a bebida, vai para o bar, vai para a bebida, fica sendo encostado no alcoólatra. E aí temos um alcoólatra cercado por 10, 20 outros alcoólatras espirituais, bebendo, mamando, absorvendo o álcool junto com ele. E a pessoa quer sair, mas tem um tumulto tão grande, uma verdadeira legião tão grande em torno desse indivíduo, que não é fácil sair da bebida. É impossível? Não. Temos milhares de casos de pessoas que abandonaram o vício, seja do álcool, seja das drogas, seja do sexo, seja do jogo. É possível. Dá trabalho? Dá. Porque você tem que trabalhar com aquele indivíduo encarnado, a pessoa, e mais todos esses espíritos encostados que quer que ele continue bebendo. Mas é possível. Vamos insistir. Se temos alguém com problema de alcoolismo, droga, vício, seja lá o que for, vamos insistir. Chega uma hora que a quebra de braço é tão grande que eles desistem e a pessoa se recupera. Só que tem que botar na cabeça dele: quem é viciado sempre é viciado. Não diz isso os alcoólatras anônimos? Quem é viciado tem que vigiar o resto da vida, porque o dia que beber o primeiro copo de cachaça, o dia que voltar para o primeiro jogo, volta todo o vício novamente. Então, nós estamos sim cercados por um monte de espírito ao nosso lado. As pessoas boas vão morrendo, vai para onde? Vai para uma igreja, vai para um colégio. Nós espíritos acreditamos, além de estar também aqui ao nosso lado, alguns espíritos também constroem verdadeiras cidades espirituais. E nessas cidades eles aguardam a vinda desses que estão aqui encarnados. E quando a gente desencarna, eles vêm, nos buscam e levam com eles. Mesmo jeito que pode ir para cima, pode ir para baixo, porque existem cidades infernais também, cidades trevosas, umbralinas. Então, se a pessoa é muito má mesmo, não é aquela pessoa assim só é viciada, pessoa que não é nem boa nem má, aquela mediana, fica aqui pela terra, fica num umbral leve, mas aquela pessoa que é má mesmo, são como que arrastadas, convocadas pelos espíritos trevosos. Elas vão habitar regiões abaixo do solo terreno, regiões trevosas, umbralinas, e ficam lá até o dia que tem que reencarnar. Nessas regiões nós encontramos o Vale dos Suicidas. Quem se mata continua vivo espírito, o corpo já era. E a pessoa que dá um tiro no ouvido, sente o sangue saindo pelo ouvido, chega lá e continua sentindo o sangue saindo pelo ouvido por um tempo prolongado. Até um dia que ou ele se melhora, o espírito pode se melhorar também nas regiões trevosas, umbralinas, e ele é resgatado, ele é retirado. Pode ser. Tá? Pode. Ele tem um período de expurgo, um período que ele tem que passar lá, porque... Não, isso mesmo, eu pensei que ele Perfeito, mas não é eterno. Chega um momento que alguns deles são retirados por familiares, por amigos, que convencem que ele continua vivo, que convencem ele que tem a oportunidade de recomeço, que ele é o Espírito eterno, criado por Deus. Todos nós somos fadados à perfeição. Pode ajudar? A gente interfere, você interfere, toda vez que você conversa com um encarnado, uma outra pessoa e dá um bom conselho, você está interferindo na vida da pessoa. O que você fala para um encarnado é a pessoa morre um dia ela pode lembrar, fulano de tal falou isso para mim, falou do Cristo, para mim aceitar o Cristo. Lá nas trevas, né, não vou falar inferno que não há necessidade, lugar bem ruim, um dia ele pode lembrar do que você falou. E aí ele pode botar o joelho no chão e pode pedir. Então, ou esses espíritos suicidas, ou eles saem porque se modificam, conscientizam que não precisa sofrer, ou eles são retirados pelos familiares amigos que já interferem, pedem a Deus, pedem para Nossa Senhora, não importa, e conseguem tirar para um novo nascimento. Mas só que a mente deles está tão poluída, está tão deprimida, está tão desequilibrada, que afeta o corpo que vai nascer. E aí a pessoa que pulou do prédio fica com aquela imagem tão pesada de cair do prédio, que quando a criança vai nascer, nasce com as pernas atrofiadas. Uma pessoa que deu um tiro no ouvido fica com a impressão tão forte do tiro no ouvido que nasce surda, que nasce cega, que nasce sem os braços. A pessoa corta os pulsos para se matar, nasce sem os braços, sem as mãos. Então, quando a gente afeta voluntariamente o corpo, traz sequelas para outras vidas.
O corpo é como se fosse um mata-borrão. De uma encarnação para outra, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos embelezando, até chegar à perfeição. Muitas vezes o suicida precisa nascer 3, 4, 5 vezes para voltar a ter um corpo perfeito. Enquanto ele não se conscientiza, não se perdoa, não se conscientiza que é um filho de Deus, que ele se perdoa, que ele vai recuperar. Então Allan Kardec era esse professor que começou a estudar essa história de voz direta, de voz dos espíritos, e começou a fazer pergunta. Ele começou a fazer questionamento para os espíritos. Então ele perguntava para cá, para 3, 4 pessoas, médios. Aí ele falava assim, não, será que isso está certo? Aí mandava para a Europa, mandava para os Estados Unidos, mandava para a França. Ele ia mandando cartas com a mesma pergunta. E recebia as respostas e notava que as respostas não eram iguais, porque cada um responde de um jeito, mas eram similares. E a similaridade era como se fosse uma comprovação, porque não tinha como ter um critério, porque se eu perguntar para ele, ele vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para uma pessoa bem simples, bem humilde, vai me dar uma outra. Se eu perguntar para um professor universitário, vou ter outra resposta. Cada um dentro da sua linguagem. Mas a ideia tem que ser a mesma. O princípio tem que ser o mesmo. Baseado nisso, ele escreveu um livro de 1019 perguntas, chamado O Livro dos Espíritos. Tá? Então ele pegou cadernos de anotação que ele recebeu do pessoal, dos médios que ele conhecia, propôs inúmeras perguntas e organizou esse livro chamado O Livro dos Espíritos. Nesse Livro dos Espíritos nós vamos encontrar muita filosofia, né? Quem é Deus? O que é Deus? Né? Como é Deus? Como é que a gente prova a existência de Deus? O que é espírito? O que é matéria? Tem 1019 perguntas, perguntando sobre tudo, sobre a natureza, sobre o céu, sobre o nascimento do homem, sobre o surgimento da vida da terra. Temos questões morais, leis morais lá. Então temos 1019 perguntas. Depois disso, ele escreveu um segundo livro, chamado Livro dos Médios, tentando organizar as ideias daquelas pessoas que trabalhavam com a mediunidade. Quem são esses chamados médios? São pessoas sensíveis. Nós naturalmente temos intuição, nós temos sonhos, nós naturalmente sentimos a presença de pessoas. Porém, algumas pessoas são mais sensíveis, conseguem inclusive distinguir o que é o próprio pensamento do pensamento do outro. Existem alguns que são possessos. Que raio de possessão é essa? Possessão é quando um espírito assume o corpo daquela pessoa. Um rapaz, na época do Cristo, ele estava endemoniado de tal maneira, estava possesso de tal maneira, que ele caía no fogo e caía na água. E ele arrebentava as correntes, não havia corrente que o segurava. E Jesus expulsou. Mas antes perguntou, quem é você? Porque Jesus perguntava para os espíritos quem eram eles. E esse espírito não respondeu que era um, mas sim que era uma legião, porque existiam muitos com ele. E aí, antes que mesmo que Jesus mandasse ele embora, expulsasse ele, eles pediram, deixa pelo menos que a gente vá para a vara de porcos. E lá haviam mais de 2.000 porcos pastando. E aí Jesus permitiu, pode ir. E eles saíram do homem e foram para os porcos. Mais de 2.000 porcos se precipitou no abismo. Então a quantidade de espíritos pode dominar uma pessoa é gigantesca. Existem médios em desequilíbrio, se tornam possessos, que vão para sanatórios, vão para asilos de louco, porque eles não têm o equilíbrio natural, não têm como conversar, têm uma vida normal. Mas existem pessoas que entram em contato com os espíritos e fazem um fenômeno chamado incorporação. O que é uma incorporação? É quando apenas um, não é milhares, apenas um espírito se comunica. E esse espírito, quando o médium é equilibrado, o espírito também é equilibrado, ele é capaz de falar nome de parentes, de amigos, de endereço, é capaz de falar muitas provas, muitas coisas, para que comprove a sua existência, para mostrar que é uma individualidade, não é uma enganação. Sempre acontece isso? Não, não é sempre, mas muitas vezes apresenta provas o suficiente para que aquele médium realmente se comprove para o médium e para as pessoas perto que se trata de um espírito, não é invenção do médium. Existe também uma mediunidade chamada de psicografia, psicomente grafia escrita. E o mais famoso dos escritores de psicografia foi Francisco Cândido Xavier, que durante 72 anos ele teve o exercício da mediunidade dele. Ele morreu com mais de 90. Nesse período de 72 anos de mediunidade, ele escreveu mais de 400 livros de diversos autores espirituais,
com estilos diferentes, com letras diferentes. Então ele foi um grande fenômeno que aconteceu no Brasil e impressionou países europeus, vários países, né? Vieram pessoas aqui. E uma das provas que ele apresentou, que realmente não era ele, mas sim os espíritos, algumas cartas dele, embora ele tivesse até a 4ª série, ele escreveu em inglês, escreveu em francês, escreveu em língua árabe. Eu não vou dizer o nome da língua árabe ali porque eu não sabia. O parente da pessoa chegava lá para ele para conversar: meu filho morreu de tal maneira, eu queria receber uma carta. Logicamente tem toda uma história por trás disso. E ele, sem conhecer as pessoas, no máximo se apresentava no próprio dia, conversava 5, 10 minutinhos com a pessoa, só que não tinha tantas informações, não obtinha da pessoa tantas informações quanto estavam na carta, porque na carta a pessoa se apresentava, falava um pouco do filho, mas na hora da psicografia, ele escrevia nome de parente, de amigo, de locais, que o médium, Chico Xavier, não tinha. Então, de certa forma, ele trazia provas o suficiente para a pessoa se convencer de que era a pessoa que estava falando. E nenhuma dessas veio uma pessoa do lado do Oriente, um árabe. Agora, que país exatamente era? Se era Síria, se era Islã, eu não sei. Tem que ver a história lá direitinho, né, de Chico Xavier para localizar. E ele escreveu naquela língua deles algumas palavras. Escreveu uma parte em português e, de repente, em português começou a aparecer umas letras diferentes, até que começou a terminar a carta com a língua lá do país, da família. Inglês, francês, alemão, ele escreveu em várias línguas. Tinha pouco estudo, tinha a 4ª série, tinha até a 4ª série. Escreveu sobre química, escreveu sobre física, escreveu sobre biologia, conhecimentos bem adiantados, além da capacidade dele e de muita gente. Na verdade é essa, de muita gente. Hoje o mais famoso é o Divaldo Pereira Franco.